Bom dia, meu Brasil, companheiras e companheiros. Estou mostrando isso aqui, que eu vou começar meu vídeo com isso aqui, para vocês verem. Isso aqui é real, é fato, tá bom? Pera aí. É Daniel Porcaro, dono do Banco Master. Daniel Porcaro é cunhado de Fabiano Zettel. Fabiano doou 3 milhões de reais para Jair Bolsonaro. Jair está preso por tentativa de golpe e é pai de Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro comprou uma mansão em Brasília, financiada pelo BRB. O BRB era presidido por Paulo Henrique quando emprestou 5,9 milhões de reais a Flávio Bolsonaro. Paulo Henrique foi preso hoje, suspeito de receber propina do Banco Master de Daniel Porcaro. Porcaro, Banco Master, Flávio Bolsonaro, mansão, BRB, propina. As peças estão na mesa. Quem junta é você. Bem, gente, vocês viram aí, né? Eu coloquei isso aí porque os bolsonaristas, os parlamentares, eles querem porque querem, junto com a imprensa, querem porque querem ligar o caso ao Lula, ao governo Lula. Ora, foi no governo Bolsonaro que começou isso. E tanto o Bolsonaro quanto o presidente do Banco Central, isso já no governo Lula, foram avisados. O presidente do Banco Central no governo Lula ainda era do governo Bolsonaro, que são 4 anos. Passa 2 anos para o governo seguinte, de mandato do cara. O presidente do Banco Central, na época, agora ele já foi convidado 3 vezes pela CPI. E ele não foi nenhuma. Mas o atual do Lula foi lá. Foi lá, não foi preciso de intimação, nada. Ele foi lá de espontânea vontade e dá esclarecimento. Mas o do Bolsonaro não foi. Mas é o governo Lula que é o ladrão. É o governo Lula que está ligado ao Banco Master. Esses caras são malucos. Gente, por falar nessa questão desses parlamentares bolsonaristas, esses malucos também, olhem só, agora eles estão indo para os Estados Unidos, eles estão fazendo uma comissão para ir para os Estados Unidos para ver se traz ou amortiza lá a questão do Araponga Ramagem. Bem, eles podem ir, desde que não seja com dinheiro público. Isso já foi questionado pelo Lindenberg do PT, o deputado. Aí o bolsonarista lá, o imbecil, parece que não conhece as leis, disse que o dinheiro não é público, que o dinheiro é da Câmara Federal. Ô, seu imbecil! E o dinheiro da Câmara Federal é o quê? Não é público, não? Não é dos meus impostos que eu pago, que pagam o salário de vocês, a gasolina, o paletó, a caneta, os funcionários, os papéis, as passagens de avião. É o meu dinheiro, meu amigo, é dinheiro público. Aí, olha como esses caras são tão idiotas, esses parlamentares bolsonaristas. É por isso que eu digo, esse pessoal, gente, bolsonarista, tanto senador como deputado, vereadores, deputados estadual, federal, esses caras foram eleitos sem saber absolutamente nada de política. Eles foram eleitos todo na onda do bolsonarismo, desculpem, da mentiras, de fake news, enganando os eleitores brasileiros, sem noção nenhuma de política brasileira. E ganhar a eleição mentindo, bandido bom é bandido morto, gay tem que morrer, direitos humanos tem que acabar, não sei o que. Tudo para mentir, para enganar esses nossos irmãos que agora, inclusive, estão com problemas mentais. Então, o dinheiro da Câmara, senhor deputado, me esqueci o nome dele aqui, Carlos Ortiz, que só fala besteira, gente, e só é para mentir. Ele é igual o Nicolas, se aproveita ali, faz a live, não escutam a resposta de quem eles criticam e saem do plenário. Eles querem só deixar a live lá para o gado compartilhar e compartilhar as mentiras. É igual CPI, eles adoram CPIs.
os bolsonaristas, que é como eles vão aparecer para a mídia, que não tem como eles aparecerem de outra forma. Nenhum deles, gente, que eu saiba, não tem uma emenda, não tem um projeto para os estados deles que os elegeram. Então, só é mentira. Por falar em mentira, o último vídeo agora, a última mentira foram duas mentiras do Flávio Bolsonaro. Se eu fosse o presidente Lula, eu usava o meu poder de imprensa que eu tenho no governo para falar uma linguagem mais simples com o eleitorado brasileiro e com a sociedade brasileira. Se eu fosse Lula, eu vinha em rede nacional falar especificamente de fake news postado pelo Flávio Bolsonaro. Porque isso atrasa o país, gente. É um perigo para a democracia, essa questão de fake news. Olha só, o Flávio Bolsonaro pega aquela imagem de um caminhão de lixo e as pessoas indo na porrada para pegar comida estragada, para se alimentarem. Foi no governo do pai dele, do Bolsonaro. O que é que o Flávio Bolsonaro faz? Pega essa imagem, coloca na internet como se fosse do governo Lula. Como se fosse do governo Lula, gente. Mas por que ele faz isso? Aquilo que eu sempre digo. Ele, o Flávio, o Nicolas, esse pessoal fazem isso porque eles sabem da demência mental que se encontra os eleitores deles. E eles acreditam, é por isso. Eu tenho um amigo que ontem mesmo mandou para mim o vídeo do Flávio. Eu digo, cara, isso aconteceu, meu amigo, no governo do Bolsonaro, esse caminhão de lixo, e as pessoas brigando por causa de comida estragada, para se alimentarem. Foi no governo do Bolsonaro, não foi no governo Lula, ou seja, ele acreditou. Ele acreditou que foi no governo Lula porque o Flávio falou que foi no governo Lula. É aquilo que eu digo, gente, que não é só eu que estou dizendo mais. O bolsonarismo é uma seita. É uma seita. E o que a cúpula de uma seita fala de mentiras, os adeptos acreditam como se fosse a verdade. E eles vão postando, gente, vão falando, e eu não vejo ninguém do PT defender este governo Lula, cara, com exceção do Lindenberg. E o pessoal do PSOL, é o pessoal do PSOL que defende mais o PT, o governo, do que o próprio PT. Os governadores, prefeitos inauguram obras do governo federal nos seus municípios e seus estados e dizem lá na hora que é do município, que é do governo do estado, e não é do governo federal. E cadê o PT municipal e estadual desses estados que isso acontece? Que não tomam nenhuma providência? É por isso que o Lula está pegando porrada nas pesquisas. Porque fica como se fossem as obras do governo estadual e do governo municipal. Porque ninguém defende, cara, ninguém defende, com exceção desse cara aqui. Eu desafio qualquer militante e diretor da executiva do PT aqui em Manaus para dizer que defende mais o partido dele do que eu, que defende mais o Lula, o governo federal, do que eu. Não tem, pelo menos eu não vejo nas redes sociais. Ninguém defendendo o Lula nem o PT. Ninguém aqui em Manaus. Eu pelo menos, não vejo. Fazer justiça. De vez em quando uma postagem ali, mas em cima do que eu falo. Em cima do que eu falo. Mas isso, gente, não é só em Manaus. É em todo o Brasil. O Lula, eu, no meu ponto de vista, o Brasil não é o Lula não, porque quem vai perder vai ser o Brasil, não vai ser o Lula não. Não vai ser, o Lula vai continuar dando as palestras dele, ganhando milhões de dólares por palestra. É nós aqui brasileiros que vamos se lascar. Se caso a direita volte a fazer o que fizeram com este país. Culpados somos nós. Eu estou me incluindo no meio, mas eu não estou não, porque eu faço o meu papel de defensor da democracia, da liberdade, de uma sociedade justa e soberana. Eu faço o meu papel.
mas o PT em si não está fazendo absolutamente nada para defender o governo federal. Tá aí, o Lula está vindo aqui em Manaus agora. Vai dar início a uma obra que é um sonho do amazonense, que é aquela porcaria que tem na frente da cidade de Manaus, que é o Porto de Manaus, conhecido como Manaus Moderna. 72 milhões de reais o governo liberou aqui para Manaus para modernizar não, fazer o Porto de Manaus, lá na Manaus Moderna. Aí sim, um porto moderno, né, com estruturas consolidadas, um negócio mesmo com novas tecnologias. Vai ser um negócio muito lindo que vai acontecer na frente de Manaus. Que anos e anos e anos a amazonense reivindica isso. O presidente Lula está chegando, aí me parece que agora dia 26, para dar início às obras. Está fazendo também, que é outro sonho, não só do Amazonas, mas daqui da região norte, que liga essa estrada aí, a BR-319, também agora será concretizada. Que essa BR já existia, né? Aí sim vai ser tipo uma reinauguração, que vão asfaltar aquele lance do meio que o pessoal fala. Mas é o governo Lula que está fazendo. Entendeu? Então, eu acho que o que está acontecendo, gente, com essa queda do Lula nas pesquisas, eu acredito em pesquisa. Eu acredito. Agora, tem pesquisas, claro, que são intencionais. Olha, observem só. Agora ele acabou de dar uma pesquisa aqui. É todo dia, 2, 3, 4 pesquisas saindo, né? Todas desfavorecendo o Lula. Parece que tem uma junção aí deles, né? Para fazer esse tipo de coisa. E quem é que não me diz, ou quem é que me diz, o cara chega numa cidade bolsonarista, entrevista 400 pessoas, e vão para uma outra cidade que é lulista, entrevista 10. Só pode ser isso, porque eu sempre digo, esse terceiro mandato do Lula para mim tem sido o melhor dos outros dois. Tem sido melhor do que os outros dois. Mas o que está faltando é divulgação. É divulgação. O Haddad está defendendo o Lula na questão da fake news do Flávio Bolsonaro. Mas quem tem que fazer isso também é a militância do partido. É a militância do partido, gente. Nós temos que agir. Uma pessoa da cúpula da executiva do PT Nacional, aqui em Manaus, me falou: Osto, nós estamos preocupados sim com esse avanço do nome do Flávio Bolsonaro nas pesquisas. A pessoa falou para mim, falou para mim, que a executiva do PT, o próprio presidente Lula está preocupado. Mas me parece que a militância não está preocupada. Gente, por onde anda aquele deputado sindicalista, bravo e tal, Vicentinho, que era presidente da CUT, lá em São Paulo? Cadê esse homem, gente? Eu pensei até que já era morto, e não é. Eu descobri agora que o cara é deputado federal, gente. Não dá um pronunciamento na Câmara Federal em defesa do governo federal, em defesa da democracia, em defesa do Lula, em defesa da soberania nacional. Não fala absolutamente nada. O Vicentinho. Arlindo Chinaglia também. Cadê? São todos deputados federais. A gente só vê, parece que o PT só tem o Lindenberg, o Paulo Pimenta, o Rogério, me parece que é só esses três. E o não sei o que, Alencar. São esses 4 que representam o PT hoje na Câmara Federal. Aí isso daí, gente, transmite essa frouxura, esse silêncio para a militância aqui fora. Ora, porra, o Vicentinho que ganha bem pra caramba, esse pessoal do PT, lá os deputados, não estão fazendo nada para defender o governo? Por que eu sou militante aqui, assalariado, vou defender o governo? Talvez seja essa a morosidade que está acontecendo com a militância do PT. Aqui em Manaus nós temos quase 500 fábricas, quase 139 mil operários que precisam de informação.
e os sindicatos ligados ao PT sumiram. A gente não vê. Eu me lembro que no meu tempo nós íamos para a porta da fábrica defender o PT, defender o Lula, que não era ainda presidente, mas quando se tornou presidente a gente ia, levava as informações do que estava acontecendo no país. Hoje isso não tem, gente. Se você perguntar de um operário do distrito qual é a obra do governo federal aqui em Manaus, eles não vão saber responder. Se não vão saber responder, como é que vão saber defender o governo Lula? Não tem como, gente. Então, eu estou dando esse desabafo aqui, não estou chamando a atenção de ninguém, mas é um desabafo que eu estou fazendo. Nós precisamos se mobilizar, gente, ir para a rua, dizer desde já quem é Flávio Bolsonaro, gente. O Brasil, se caso aconteça uma tragédia dessa, não vai ser mais o Brasil, vai ser um quintal dos norte-americanos. Os caras vão entregar tudo, gente. Capaz até de fechar um Supremo Tribunal Federal, enfraquecer a Polícia Federal, acabar com cotas para pobre, para negro, para tudo nas universidades, como aconteceu em Santa Catarina, mas o Supremo derrubou. Então, gente, eu estou dando um alerta aqui, ou a gente age, ou nós vamos perder a democracia, evidentemente perder a eleição para a direita novamente. Aí, vamos nos preparar, que vem chumbo grosso. Ok, gente? Bom final de semana, um bom sábado, sempre com Deus na mente.